Meus irmãos, boa noite. Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, continue a sustentar e fortalecer a vida de cada um dos irmãos. Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Há precisamente 3 anos estava vindo a essa cidade para ser ouvido e examinado pelo presbitério. E foi exatamente nessa igreja que tive esse privilégio. Naquela ocasião, muito apreensivo, queria falar a pastores e presbíteros e posteriormente sabatinado. Então, era uma situação, no mínimo, difícil para mim naquele momento. Mas também por causa do intenso frio, não estava nem estou acostumado com frio. Mas, graças a Deus, Deus permitiu que pudéssemos vir para este presbitério, servir ao Senhor na igreja presbiteriana da Paulicéia. E daí já pude ter contato com alguns irmãos dessa igreja e presbíteros que são representantes dessa igreja no presbitério, também adolescentes, também da SAF, né? Já tive contato dali, a conterrânea da Erlândia balançando a cabeça assim, né? Vocês conhecem. Então já pude ter esse privilégio de conviver com os irmãos. E quando fui convidado, aceitei prontamente. E aí eu fiz 2 promessas. A primeira, graças a Deus, eu pude cumprir. Vim para a igreja hoje pregar à noite. A segunda era que eu estaria com a barba igual do presbítero Francisco. Não consegui. Aí eu achei por bem fazer igual o pastor da igreja, tirar tudo, tá? Então vamos lá, Salmo 90, nós vamos estudar esse salmo. É uma oração que foi feita por Moisés. E aqui nós já temos o título desse salmo. E isso já nos ajuda muito. Primeiro nos ajuda a saber quem é o autor desse salmo. E nos ajuda a entender qual foi o propósito. Exatamente uma oração. Ele estava falando com Deus. Mas antes de ler, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito e gracioso Pai. Queremos agradecer ao Senhor, inicialmente pela salvação em Cristo Jesus. Agradecê-lo pela assistência que recebemos dia após dia do Deus Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Queremos agradecer e te louvar pela existência dessa igreja, por cada irmão que faz parte dela. Queremos te louvar e te agradecer pela vida do reverendo Timóteo, sua família, bem como de todos os presbíteros, diáconos que compõem a liderança dessa igreja. Que o Senhor os abençoe rica e poderosamente, que eles possam aqui, por meio do Espírito Santo, utilizados pelo Espírito, propagar a palavra do Senhor, na esperança que os eleitos do Senhor que estão espalhados neste vale sejam alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Mas nós também suplicamos ao Senhor a iluminação do Deus Espírito Santo, porque iremos daqui a algum instante ler a tua palavra, mas com um propósito bem definido, estudá-lo. Somos tão dependentes do Espírito, porque mesmo tendo a tua palavra em nossa mão, tendo a tua palavra em nosso idioma, nós temos enormes dificuldades em compreendê-lo. Por isso, suplicamos ao Senhor a iluminação do Deus Espírito Santo, e que o Senhor me dê a clareza necessária para falar aos teus filhos nesta noite. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Acompanhe a leitura desse salmo. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos
são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Na Escritura, nós vamos encontrar o registro de muitas orações que foram feitas por servos de Deus em diversas situações. Não sabemos exatamente qual situação que Moisés, homem de Deus, estava vivendo para que ele então viesse fazer essa oração. Porém, nós sabemos aqui registrado na Escritura, especificamente no livro dos Salmos, e nós nesta noite temos como propósito analisar essa oração. Essa oração está dividida exatamente em 3 partes. Nós temos Moisés falando sobre Deus. Quem é Deus para Moisés? Baseado nessa oração. Depois nós temos a outra parte desse salmo. Quem é o homem na perspectiva de Moisés? Como Moisés via o homem? Depois nós temos os pedidos. É porque toda oração, ou quase todas, é difícil não ter um pedido. Certamente algum de vocês, ou todos, já viram que quando a gente pede, faz uma oração de ação de graça, de gratidão, aqui e acolá a gente insere um pedido. Porque é algo que a gente faz constantemente, é pedir. Alguma coisa é errada em pedir a Deus? Não, devemos sim pedir a Deus muitas coisas. E aqui eu listei pelo menos 6 pedidos que Moisés faz a Deus. Então vamos caminhar no Salmo, vamos ver qual era a perspectiva, qual era o conceito que Moisés tinha acerca de Deus. O primeiro conceito que ele nos apresenta é que Deus é constante, Deus é permanente. Diferente de nós que somos temporários, Deus é permanente. Por isso que João Ferreira de Almeida dá a esse salmo exatamente essa definição, a eternidade de Deus. Deus é um ser constante. E por isso que no versículo 1 Moisés o define dessa maneira: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. E quando ele diz de geração em geração, não houve e não existirá nenhuma geração que não tenha Deus como refúgio. Certamente nos dias de Moisés, Deus foi o seu refúgio.
Nos dias de Davi, Deus foi o refúgio de Davi. E assim também em nossos dias, Deus permanece sendo o nosso refúgio. Então, perceba que Deus é alguém constante. E por isso a Escritura, precisamente na Epístola aos Hebreus, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E quando a gente lê no livro de Apocalipse, ele diz: aquele que era, aquele que é e que será. Ou seja, Deus é o mesmo e Deus é constante. Deus é o refúgio do seu povo, ou foi o refúgio do seu povo no passado, e Deus é o nosso refúgio. Depois Moisés vai falar que Deus é eterno. E eu acho interessante a maneira que ele apresenta Deus como eterno. No versículo 2 ele diz: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo de número 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. A gente sempre traz uma definição bem simples do que é eterno. É algo que dura para sempre. Mas Deus não é alguém apenas que dura para sempre. Deus é alguém que é autoexistente. Aqui, acolá, geralmente as crianças nos perguntam: quem fez Deus? Deus é autoexistente. Deus não precisou de absolutamente nada para vir a existir. E perceba que antes de todas as coisas virem a existir, Deus já existia, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Por isso que no versículo 2 Moisés diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. E aí Moisés diz: Senhor, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus é eterno. É isso que Moisés está deixando bem claro na sua oração. Deus é eterno. Depois ele vai trazer uma outra visão que ele tem sobre Deus, e que essa visão também é importante. E essa visão está nos versículos 3 e no versículo 5. Ele diz que Deus é soberano. E eu acho interessante como ele coloca isso. No versículo 3 ele diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Versículo de número 5, ele diz: tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Então, se é Deus que reduz o homem ao pó, Moisés já havia deixado bem claro no livro de Deuteronômio que Deus é aquele que dá a vida, é aquele que conserva a vida. E quando é que o homem é reduzido ao pó? Exatamente quando Deus lhe tira o fôlego de vida. E quem faz isso? É Deus. É Deus que dá, é Deus que mantém, é Deus que tira o fôlego de vida. E Ele faz isso por quê? Porque Ele é soberano. E Ele deixa bem claro no final do versículo 3 que Ele diz: tornai filhos dos homens. Tornai o quê? Pó. Porque nós fomos feitos do pó da terra. E ao pó da terra voltaremos a ser. E isso é muito importante, porque dentro do meio protestante, em uma determinada época, começaram então a crer que era o diabo que tirava a vida, é o diabo que tirou a vida, foi o diabo que matou. Não, Deus é soberano e Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, inclusive da sua existência. Por isso que o apóstolo Paulo, em Atenas, ele diz: é Ele que dá a vida, respiração e tudo mais. Ele não somente dá a vida, é Ele que mantém a vida, é Ele que tira a vida. Por isso que Moisés cria na soberania de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. A quarta coisa que Moisés cria acerca de Deus não é tão
tem aceita em nossos dias, exatamente por uma compreensão equivocada desse termo. É que Deus é o ser que se ira. Nos nossos dias é mais fácil aceitar a ideia de que Deus é amor, e Deus é amor, e Deus não se ira. Há alguns anos atrás, trabalhando como professor do município em uma determinada cidade na Bahia, então eu ouvia uma irmã dizendo: Deus é amor, Deus jamais se ira. O Deus que se ira era o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Nova Aliança, o Deus do Novo Testamento. Ele é apenas amor. Porém, quando a gente vai ler as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a gente vai ver que Deus de fato é amor, porque João vai dizer na sua primeira epístola: Deus é amor. Mas também você vai encontrar na Escritura, como por exemplo em Romanos capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus. Uau, Deus se ira? Sim. E agora olhe para o Salmo, que Deus é aquele que se ira. Olha no versículo 7, ele diz: pois somos consumidos pelo quê? Pela tua ira, e pelo teu furor, conturbados. Versículo de número 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Versículo de número 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Deus se ira. Deus, ele se ira, porém, diferente de nós, a ira de Deus não é um descontrole da sua emoção. A ira de Deus não vem culminar no pecado. Por isso, olhe comigo aqui, exatamente no livro dos Salmos, o Salmo de número 7, o versículo de número 11. Salmo de número 7, versículo de número 11, o Salmo de Davi. E Davi diz isso: Deus é justo juiz, Deus que sente o quê? Indignação de vez em quando? Não, ele sente indignação todos os dias. Há um livro muito interessante de uma editora chamada Nutra, que trabalha muito com aconselhamento bíblico. Eles têm um livro Arrancando a Ira ou o Mal pela Raiz. O mal, nesse caso, é a ira. E é interessante a análise que o autor faz acerca da ira, porque ele nos mostra exatamente que na Escritura ao registro de Deus se irando muitas e muitas vezes. E agora veja que é Moisés que tem essa visão de Deus. E na sua oração, ele coloca isso diante de Deus. Deus é alguém que se ira. Deus é justo, e porque ele é justo, Deus se ira. Deus é santo, e porque ele é santo, ele se ira. E como Moisés pode relatar isso? Olhe comigo o Salmo de número 95, em que nós não sabemos claramente quem é o autor desse salmo, mas no Salmo de número 95 ele vai fazer menção de um episódio que ocorreu nos dias de Moisés, quando ele conduzia o povo de Deus no deserto. Salmo 95, a partir do versículo 7, a parte B, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, o que Deus fez? Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja que Moisés, ele viveu isso. E ele viveu exatamente esses episódios. E o salmista está mencionando aqui. E que Deus, naquele momento ali, ele, na sua ira, ele jurou: não entrarão no meu descanso. Não há necessidade de eu mencionar para vocês tudo o que aconteceu. Mas vocês sabem que daqueles que saíram do Egito, quantos entraram naqueles dias no descanso, na terra prometida? Apenas 2.
Josué e Caleb. E Deus jurou em qual situação? Em uma situação de ira. Mas há um outro relato no Antigo Testamento que foi vivenciado por Moisés. Está lá em Números, capítulo 16, versículo de número 46. Esse é um episódio muito conhecido, que foi a rebelião de Corá, de Datã e Abirão. Está em Números, capítulo 16, e aí você tem, a partir do versículo 20, de Números 16, João Ferreira de Almeida dá o seguinte título: os rebeldes castigados. Mas olha no versículo 46 de Números 16, temos: disse Moisés a Arão: toma o teu incensado, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa a congregação, e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Não foi qualquer indignação, não foi qualquer ira, foi grande indignação. Deus se ira, e a ira de Deus é a manifestação da sua justiça, é a manifestação da sua santidade. E você vai encontrar alguns relatos nas Escrituras em que Deus se ira. O Deus do Novo Testamento, meus irmãos, ele permanece o mesmo. Ele também se ira. E Deus manifesta aqui, acolá, exatamente a sua ira. Essa era a visão que Moisés tinha sobre Deus e que ele menciona nessa oração. Deus é constante. Há uma constância em Deus. Ele foi refúgio do seu povo naqueles dias. Ele é refúgio do seu povo em nossos dias. Por isso que Moisés deixa bem claro: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus também é eterno. E Moisés aqui vai deixar bem claro: antes que os montes nascessem e se formassem na terra e no mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu acho tão interessante porque ele diz: de eternidade, que a gente diz, eterno é algo para sempre. Moisés diz: sim, ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele permanece o mesmo. Ele é Deus, ele é eterno, mas não somente eterno, ele é soberano. E certamente debaixo da soberania dele, ele colocou no coração dos servos dele, para que pudessem dar início a esse trabalho. E na soberania dele, ele foi conduzindo cada um de vocês até aqui. Deus é soberano. E a sua vida, precisa você ficar desesperado, preocupado, ou como o irmão orou há alguns instantes, ansioso, preocupado com o dia de amanhã. Porque Deus é soberano e a sua vida permanece rigorosamente debaixo do governo e do comando dele. Mas Deus é aquele que se ira. E a ira nada mais é do que a manifestação da sua justiça e da sua santidade. E quem era o homem para Moisés? Qual era a perspectiva que Moisés tinha sobre o homem? Moisés tinha essas perspectivas sobre o homem. Tom. O homem é Tom. Eu sempre me recordo de um momento em que uma pessoa chegou numa repartição. E foi exatamente numa sessão para votar. E lá estavam os mesários, estava o presidente da sessão, estavam os fiscais. De repente aquela pessoa entrou e falaram com ele: por favor, aguarde o seu momento. Você sabe com quem estou falando? E naquele momento, aquele irmão disse para aquela pessoa: eu sei quem é você. Você sabe quem eu sou? Sei, você é pobre. Não, é exatamente isso. Qual era a perspectiva? Qual era o conceito que Moisés tinha acerca do homem? Pô, e veja aí no versículo de número 3, ele diz: tu reduzes o homem ao pó. E dizes o quê? Tornai filhos dos homens. E veja que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis.
E veja só como Moisés relata. Vamos em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis 2, versículo 7. Ele diz: então formou o Senhor Deus ao homem de quê? Do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. No mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, diz: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por sua causa. Não, eu tenho cercado. E fadiga vos terá, não é esse. É o versículo 19. Anotei 17, não 19, que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, Moisés diz: olha, nós somos pó. Homens e mulheres são pó. Foi do pó da terra que veio a existência o primeiro homem. E todos nós voltaremos a ser do que? Pó. Muitas vezes nós nos achamos tão importantes, nos achamos tão superiores aos demais. Por favor, volte para a perspectiva bíblica. Quem é você? Pó. E por isso que Salomão vai deixar bem claro em Eclesiastes que quando o homem morre, o espírito volta a Deus que lhe deu, e ele então volta a ser pó. Essa era a perspectiva, a visão que Moisés tinha acerca do homem. E o que mais? O homem é temporário. Nós somos passageiros. E estamos acompanhando aí o velório da Rainha Elizabeth. E quantas pessoas fizeram memes por causa da quantidade de anos que ela tinha. Nós não somos passageiros. Acompanhe uma irmã que ela tem exatamente 92 anos. E ela diz: vai ficando cansado, vai se tornando enfadonho, porque nós somos passageiros. Podemos chegar até a 100 anos, podemos até ultrapassar a 100 anos, mas nós somos passageiros. E como Moisés nos descreve? Vamos aos termos. Moisés diz que nós somos como um sono. Versículo de número 5, ele diz: tu os arrastas na torrente, são como um sono. A ideia de sono aqui é um cochilo. Eu não sei quem tem aqui o hábito de tirar um cochilo depois do almoço. É interessante que na Bahia, a maioria das cidades, o comércio fecha às 12 horas. E volta a abrir às 14 horas. Aí, numa certa ocasião, um filho, de baianos nasceu aqui em São Paulo e foi lá visitar os avós. E aí, depois do almoço: pai, eu vou sair para comprar um doce. Ele: não vai não, está tudo fechado. Não pode. Ele rodou. Quando chegou, não é possível, está tudo fechado. Eu falei que aqui fecha para almoço, que são 2 horas, tá? Então, veja que apenas 2 horas. Ouça, entende exatamente que a nossa vida ela é curta. E Moisés diz que é como um sono. E ainda no versículo 5 ele diz: é como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde o que acontece? Murcha e seca. Então nós somos comparados com um sono, como a relva. Mas veja no versículo 9 que Moisés diz que os nossos anos é como um breve pensamento. Bem na parte B do versículo ele diz: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Mas ele continua, e no versículo de número 10, ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos,
ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, até mesmo nós. E nós voamos. Eu não sei se você já se atentou para a brevidade da sua vida. Eu não sei. Muitas vezes a gente vive aqui como se tivéssemos o controle da nossa vida e como se fôssemos viver aqui muitos e muitos e muitos anos. A vida é curta. A vida é breve. Nós somos passageiros. O único ser que é eterno é Deus. Mas aí Moisés vai ter outra visão acerca do homem. E aí está no versículo 8. O homem é iníquo. O homem é pecador. Por isso que no versículo 8 ele diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Todo homem é pecador. Eu acho tão curiosa a visão da Igreja Católica Apostólica Romana, que tomou conta dos protestantes, de muitos protestantes. Quando nasce uma criança e nós vamos vê-la, a gente chega lá e diz: que anjinho. Um certo pregador que viveu certamente antes de nós, ele foi visitar uma criança e os pais estão alegres, dizendo: pastor, olha como é lindo. E aí fica aquela discussão: parece com A, parece com B, parece com C. E ele: é um anjinho, pastor. Ele disse: é um pecadorzinho. E se ela morre ainda na infância, é um anjinho que foi para o céu. Pode ser sim um pecadorzinho redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que muitos pais têm uma visão incoerente à luz das Escrituras em relação aos filhos. Meu filho nunca mente. Seus filhos, se você mente. Porque em Números o Senhor diz que ele não é homem para mentir e nem se arrepender. Deus é o único ser que não mente, porque nós, homens, mentimos. E o que nós somos? Pecadores. E João, na sua epístola, ele deixa bem claro: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Nós somos pó, nós somos temporários ou passageiros, e nós somos pecadores, irmãos. E pela graça e misericórdia e bondade de Deus, nós hoje podemos acrescentar pecadores salvos pela graça de Deus, mas não deixamos de ser pecadores. E era assim que Moisés via os homens, inclusive ele. Daí, é lógico que nós sabemos que Moisés viveu aproximadamente 120 anos, mas ele deixa bem claro no versículo 10 que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou é havendo vigor a 80. Nesse caso, o que é o melhor deles? Canseira e enfado. Sempre me lembro daquela irmã que, quando surgiu a ideia da melhor idade, é a melhor idade, coisíssima nenhuma, ai daqui, é ui dali, não tem melhor idade. Depois de 70, é canseira e enfado. E a nossa vida é breve. Já vimos então como Moisés via Deus, qual era a visão que ele tinha acerca de Deus, qual era a visão que ele tinha acerca do homem, o que ele pediu a Deus. Sim, o que ele pediu a Deus, que nós também podemos copiar Moisés e pedir a ele pela igreja, pedir a ele pela liderança da igreja, pedir a ele para nós no nosso dia a dia. O que ele pediu a Deus.
A primeira coisa que Moisés pediu a Deus foi sabedoria. E isso você vai encontrar no versículo 12, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu preciso ter um coração sábio. Tendo eu um coração sábio, eu terei sabedoria. E nós podemos nos lembrar, tem 2 episódios nas Escrituras, um no Antigo e no Novo Testamento, que envolve diretamente a sabedoria. Salomão assume o trono, Deus lhe aparece, e Deus disse a Salomão: pede-me o que quiseres e eu te darei. E o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos Tiago dizendo que está alguém necessitado de sabedoria. O que deve fazer? Peça a Deus, que Ele liberalmente dá. É preciso sabedoria. É necessário que o pastor da igreja tenha sabedoria para pastorear vocês. É necessário que os presbíteros da igreja, juntamente com o pastor, formando assim o conselho da igreja, tenha sabedoria para conduzir a igreja à luz da verdade que está contida nas Sagradas Escrituras. Eles precisam de sabedoria para conduzir o lar, porque se não souberem conduzir o lar, como governará a casa de Deus? Você percebe que você precisa de sabedoria como marido para lidar com sua esposa. Você como esposa precisa de sabedoria para lidar com seu esposo. Você como pai, como mãe precisa de sabedoria para lidar com seus filhos. Você como filho precisa de sabedoria para lidar com seus pais. Todos nós precisamos de sabedoria. E aí vem a pergunta: e o que é sabedoria? O Dr. Heber Júnior, ele define sabedoria como a capacidade de aplicar os princípios bíblicos nas muitas situações que nos deparamos no nosso dia a dia. E não são poucas. Na sala de aula, em casa, no trânsito, no trabalho, na igreja, nós precisamos de sabedoria. Vocês estão completando 3 anos de organização e precisam de sabedoria para continuar existindo e de sabedoria para propagar o Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Dá-nos sabedoria, Senhor. Existem momentos que a coisa fica complicada. Eu não sei qual é a sua reação física. A minha é coçar a cabeça. E o que fazer em vez do descontrole de ira, de fúria? Peça a Deus, Deus me dê sabedoria. O segundo pedido que Moisés faz a Deus é um pedido como que de alguém que está desesperado. Está no versículo de número 13. Ele diz: volta-te, Senhor. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Eu achei interessante a definição que alguém deu para compaixão. É quando você sente pena, você sente dó de alguém e você prontamente se dispõe a ajudar. Mas perceba que muitas vezes nós temos pena, nós temos dó da pessoa ou das pessoas, mas nós não temos condições de ajudá-lo. Mas a quem nós devemos pedir compaixão? Exatamente para Deus. E você vai encontrar inúmeros relatos nas Escrituras que Deus é aquele que se compadece dos seus filhos. Você vai encontrar em Marcos capítulo 1, um homem coberto de lepra pedindo a Cristo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Você vai ver Jesus profundamente compadecido. Você vai encontrar em Lucas capítulo 7, exatamente a ressurreição do filho da viúva de Naim. Ela está chorando. E se ela era viúva porque o marido já morreu, que agora o seu filho único, ela está chorando. E diz que Jesus a viu e se compadeceu dela. Nesse momento, Moisés pede a Deus: volta-te, Senhor. Volta. Até quando?
Quantas vezes você já falou para Deus: até quando, Senhor? Até quando eu terei que lidar com esta enfermidade? Até quando eu terei que lidar com esse problema que parece insolúvel, que a cada dia mina as minhas forças, esgota toda a minha energia? Até quando, Senhor? E de repente você diz a ele, como Moisés: tem compaixão dos teus servos, tenha pena de mim, tenha dó de mim, Senhor. Esse foi o terceiro pedido, ou o segundo pedido que ele fez. O terceiro pedido está no versículo de número 14. E esse pedido também é maravilhoso, porque aqui Moisés está exatamente pedindo, não somente para ele, porque nessa oração parece ser uma oração pública, comunitária, que ele está pedindo também para o povo. E no versículo 14 ele diz: sacia-nos, Senhor, de manhã, sim, com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Já pela manhã, dá-me o privilégio de ser saciado com a tua benignidade. Alguns têm, ou todos têm dificuldade de definir benignidade. Alguns dizem que benignidade é a mesma coisa que misericórdia, benignidade é a mesma coisa que bondade. A bem da verdade é um atributo de Deus, é algo que existe em Deus. E Moisés pede a Deus: Senhor, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Para quê? Para que o Senhor fará isso? Ele diz: para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ó Senhor, já pela manhã, sacia-me com a tua misericórdia. Já pela manhã, sacia-me com a tua bondade. Isso nos faz recordar exatamente daquilo que está em Lamentações de Jeremias. Que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos. Que Deus nos sacie já pela manhã com a tua benignidade, com a tua bondade. Não temos aquela superstição: vou acordar com o pé direito, é melhor acordar com os dois. É melhor acordar com os dois, com a graça de Deus. O quarto pedido que ele faz está no versículo de número 15. Ele pede a Deus que haja um equilíbrio em relação à alegria. Como isso? No versículo 15 ele diz: alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Eu sei que a nossa alegria é Cristo. É Cristo como o Senhor, como Paulo vai deixar em claro em Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mas é necessário pedir ao Senhor que nos alegre e que haja exatamente um equilíbrio. Porque parece que existem períodos em que nós temos mais aflição do que alegria, que nós temos mais adversidade do que alegria. Por isso que ele diz: alegra-nos, Senhor. Alegra-nos na mesma proporção que temos sido afligidos. Alegra-nos na mesma proporção que temos suportado a adversidade. A gente não consegue produzir essa alegria. É necessário que Deus mesmo produza em nós. Por isso ele pede a Deus: Senhor, alegre. Quantos dias nós acordamos mal-humorados, desanimados, abatidos? Nós achamos que os acontecimentos do decorrer do dia vai nos alegrar, vai mudar o nosso humor. Não.
É Deus que pode mudar. E por isso peça a Ele, Senhor, eleva. O que mais Ele vai pedir a Deus? Ainda temos mais 2 pedidos. O outro pedido está no versículo 17, na parte A. Ele vai pedir exatamente graça constante. Ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A Bíblia vai nos mostrar que a graça é melhor do que a vida. E nós conhecemos exatamente a história do apóstolo Paulo, na ocasião daquele espinho na carne, e que ele orou 3 vezes para que Deus retirasse dele o espinho na carne, e o Senhor disse: a minha graça te basta. Mas seja sobre nós a graça do Senhor. Por quê? Porque graça, nós temos uma definição tão simples: é favor imerecido. E por isso nós devemos pedir a Deus: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Seja sobre nós, Pai, a tua graça. E o último pedido que ele faz a Deus: dá-me sucesso, dá-me êxito. E aí ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quem de nós não quer ter sucesso? Quem de nós não queremos ter êxito? Sim, aqueles que casaram para ser o quê? Felizes. E viver até que a morte separe. Querem êxito nisso. Aqueles que tiveram filhos também querem ter êxito. Sim, e no seu trabalho. Você não quer ter êxito? E nos seus estudos? Você não deseja ter êxito? E quem é que vai confirmar? Quem é que vai te dar isso? Exatamente Deus. Moisés encerra essa oração, deixando bem claro: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esses foram os pedidos que Moisés fez a Deus nessa oração. Certamente em outras orações ele fez outros pedidos a Deus. O que nós vamos aplicar à nossa vida, tendo como base essa oração de Moisés, homem de Deus? Eu gostaria que você tivesse cada vez mais uma visão clara acerca de Deus. E essa visão clara acerca de Deus, ela só é possível mediante o guiar do Espírito Santo, utilizando-se da Escritura. Você não pode querer saber quem é Deus baseado em declarações de pessoas, baseado em frases soltas. Você quer conhecer a Deus, você deve ir às Sagradas Escrituras e você conhecerá melhor quem é Deus, como Ele se revela na palavra dele. E conhecer a Deus é de extrema importância, porque o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheça Deus. Moisés tinha definições bem claras acerca de Deus. Você precisa ter, e você terá quando você se dedicar mais e mais a ler as Escrituras para conhecer melhor o Deus que te salvou em Cristo, o Deus que te guarda, o Deus que te protege, o Deus que te sustenta dia após dia. É por meio da leitura constante da Escritura, tendo da parte do Espírito a iluminação. Segundo, eu não sei como você se vê. Eu não sei qual é a concepção que você tem das demais pessoas. Mas eu gostaria que você se visse exatamente como a Bíblia diz quem é você. A Bíblia diz que você é pó.
Sim, você é pó. E você voltará ao pó. Mas a Bíblia diz que você é pecador. Sim, você é pecador. Sim, que você estava perdido como pecador. Você caminhava rumo à perdição eterna. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve compaixão de você. E enviou Cristo para te alcançar com a graça salvadora dele e pagar toda a dívida que constava contra você. E você foi salvo por Cristo, mas você continua pecador. Não pense que você não peca. Você continua pecador, mas agora pecador, salvo pela graça de Cristo Jesus. Não pense que você vai viver aqui muitos e muitos anos. Não, a vida é tão passageira. E se a vida é tão passageira, você tem que estabelecer prioridades para a sua vida. E eu gostaria que você, à luz das Escrituras, estabelecesse como prioridade servir a Deus, buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Estabeleça isso como prioridade. Muitas vezes, na adolescência, entrando na mocidade, a gente coloca como prioridade a tantas coisas e deixamos Deus e o reino dele de fora. Não. À luz das Escrituras, coloque Deus e tudo que envolve a Deus em primeiro lugar. Tenha uma visão correta de quem você é, quem é o homem e como você deve lidar com a vida, pois você é passageiro, você é transitório aqui. Depois, o que você vai pedir a Deus? Em meio a tantos pedidos aqui que Moisés colocou, e mencionei 6, eu gostaria que você pedisse a Deus sabedoria. Precisamos de sabedoria. Essa igreja está dando os seus primeiros passos como igreja organizada. 3 anos. E vocês precisam de sabedoria, não por causa do pouco tempo de igreja organizada, mas como pessoas salvas em Cristo. Precisamos de sabedoria. Precisamos da compaixão, da benignidade. Precisamos da graça de Deus. Precisamos de sucesso e êxito nos projetos que elaboramos para a vida da igreja. E quem pode nos dar tudo isso? Somente Deus. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.